calcinha, estou com uma blusa preta com um coração no meio e é isso. Agora eu vou passar para a minha coordenadora Heloísa Carreiro. Então, eu sou Heloísa Carreiro, uma mulher com traços, né, com ancestralidade africana, tenho cabelo cacheado na altura do ombro, olhos expressivos, estou com uma camisa azul, botão maravilhoso do folheiro, cachecol roxo, e estamos aqui na universidade, no espaço do NUPEC. Ao nosso fundo temos um quadro branco, né? A nossa discussão no grupo de estudos do Colei hoje, né, é a partir de uma obra do Vygotsky, né? Imaginação e criação na infância, né? E nós estamos propondo nesse grupo de estudos a conversa, o diálogo a partir de dois capítulos dele. Criação e imaginação, o primeiro capítulo do livro, e o segundo capítulo é imaginação e realidade, né? A gente estuda muitas questões da teoria do Vygotsky e esse é um dos recortes do campo teórico dele para a gente entender dimensões do desenvolvimento humano e dimensões do trabalho com a criança pequena. No nosso grupo de estudos, a gente sempre faz um primeiro movimento, que é escutar as pessoas que estão aqui nesse espaço, né? Elas vão dizer um pouco e bem brevemente, né, o que elas leram, como que elas perceberam esse conteúdo, e depois volta para essa mesa que tem por responsabilidade fazer a mediação desse conteúdo, né? As pessoas que vocês vão ouvir não vão se autodescrever, elas vão apenas dizer o nome, né, e as impressões iniciais do texto dela. Olá, eu sou o Luiz. Eu achei esse texto bem revolucionário, importante para entender sobre desenho também. Acho que é um viés de imagem e arte. Acho que ele traz um viés muito artístico nesse texto, o que faz expandir sua concepção de criação. E a coisa mais interessante que eu achei nesse texto é quando ele começa a falar sobre brincadeira infantil, que é um eco das coisas que as crianças vivenciam. Olá, eu sou a Joana e eu gostei também bastante desse texto. Gosto bastante dessa questão da imaginação, da fantasia. E uma coisa interessante que eu tenho no texto no rótulo foi uma nota de uma da peça, o Vygotsky, que ele fala que ele usa sem distinção os termos fantasia e imaginação, né, que ele tenta explicar, né, que dependendo do campo do conhecimento, do referencial teórico, a palavra imaginação pode se ligar à formação de imagens sensoriais ou mentais, e a fantasia mais relacionada ao devaneio e ficção, que eu nunca imaginei que poderia ter uma distinção diferente, e esse texto pude entender melhor essa questão da imaginação e fantasia, que elas são distintas. Oi, tudo bom, pessoal? Boa tarde, bem-vindos. Quem está nos assistindo no YouTube, eu sou a Maria José, Zezé Colei. Esse texto do Vygotsky, ele é maravilhoso. E o que me chama a atenção logo no início, quando ele apresenta para a gente as duas combinações, que são ações reprodutivas e combinatórias. E isso não fica restrito só à infância, a gente vai levando ao longo da vida, porque, como ele mesmo diz e afirma, na vida nada se cria, tudo se reinventa. Então, as crianças e a gente também vamos trazendo as marcas e as impressões de tudo que a gente vai vivenciando. E ele até salienta que isso ocorre devido à plasticidade que está presente no nosso cérebro, de todos nós, no qual tudo que a gente passa hoje, no dia 19 de outubro, vai ficar seguindo para a gente. Então, a gente é a representação de tudo, ou quase tudo, que a gente já vivenciou anteriormente. Boa tarde, eu sou a Sibeli, e eu gostei bastante do texto, e gostei, me chamou a atenção a parte, ele relaciona em várias partes da imaginação com a realidade, e a parte que ele fala que tanto a imaginação influencia na realidade, quanto a realidade influencia na imaginação. Então, coisas que não são materializadas ainda, grandes funções, pequenas também, elas vêm dessa combinação, realidade e imaginação. Olá, eu sou Renata Menezes e esse texto ele fala de coisas que estão presentes no nosso cotidiano e que vão sendo desmatadas pelo Vygotsky. Principalmente quando ele nos diz das nossas memórias. A nossa memória é como se fosse, eu entendi, uma caixa preta, onde nós registramos muitas das coisas que nos acontecem durante o dia. E as crianças, no momento da brincadeira, elas vão vivenciando
essas questões, né, que elas leem dentro do celular e criam, né, profissões, elas nesse momento elas encarnam realmente esse poder da imaginação. Uma criança que está brincando e você chama pelo nome, se ela está brincando de alguma profissão, ela vai dizer que não. Naquele momento ela é, por exemplo, uma cabeleireira. E outra coisa também que me chama a atenção é o limite entre imaginação e realidade, que ele não está estabelecido, né? Ele é muito tênue, quando é uma coisa e quando é outra. E para finalizar, eu gostaria de ressaltar o fato de coisas que nós não vivenciamos, fatos históricos, por exemplo, passagens evangélicas, que nós não vivemos, mas que nós ouvimos e que nós conseguimos viver aquilo ali como se realmente tivéssemos presenciado, tivéssemos vivido. E as coisas que nos ferem no sentido faz com que a gente tenha mais possibilidade de criar também, né? Eu gostei bastante desse texto, justamente pela questão que nós trabalhamos aqui sobre. Eu acho que foi um texto muito artístico, então eu bastante essa questão da criação da imaginação, dessa relação do que é a imaginação no contexto mais científico e do que a gente acha que é imaginação e realidade. Então, eu gostei bastante principalmente da parte que fala sobre o ser humano não ser capaz de apenas reproduzir as experiências passadas, porque ele tem necessidade de criação. Então, mesmo que a gente pegue algo que já existe, a gente tem essa capacidade de criar algo de algo que já existe. Então, eu gostei bastante dessa parte. E também sobre a questão da plasticidade. A gente tem esse poder de se moldar conforme a experiência que a gente já teve e a gente está tendo. Então, eu gostei bastante do texto geral. Olá, eu também gostaria de participar todo mundo está comentando de como a relação entre a imaginação e a realidade se conecta, como é apresentada, e também da maneira da capacidade que ele tem no cérebro de criar, inventar coisas, de ficar sem. Oi, eu sou a Josi. Boa tarde. Então, esse texto me fez pensar, eu gosto do que me faz pensar, na verdade. Me fez pensar sobre o conceito, né? Porque eu estou falando sobre a imaginação, eu coloquei muito na criação. Eu sempre pensei na criação como algo que surgia do nada na mente, inovador, descoberta, mas nunca parei para pensar de que todas as nossas experiências trazem para a criação de hoje, né? O texto até fala como se fosse a criação do nada, isso é fantasioso ou religioso, né? Tipo, nada existe do nada. Então, na mente, você cria e você fala. Então, as minhas experiências trazem, né? Eu tenho que trazer o significado de tudo que eu já passei, de tudo que eu vivi, de tudo que eu ouvi. E assim, fazer a minha criação. Isso me fez pensar. E também a relação entre a imaginação e a realidade, né? Porque a gente imagina a partir de coisas que já existem. Eu imaginar um cavalo que está voando, mas eu tenho que pensar no cavalo e pensar que existe um voar. Gostei muito do texto. E eu achei compreensível. Tem texto que eu leio e não consigo compreender também, e esse texto eu compreendi muito bem. Olá, boa tarde, sou a Lorena. Um ponto que eu gostei bastante desse texto é quando ele traz conceitos de imaginação ou fantasia, dizendo que é uma atividade de criação. Algo que me remeteu muito, que dá a diferença, né, de que a criação ela não está relacionada a grandes invenções. Ele até fala isso no texto, mas que está relacionado à questão de quando a gente imagina, de quando a gente combina, quando a gente modifica, relacionado, né, à nossa realidade. Então, o conceito, a explicação dele do conceito de criação é algo que me chamou bastante atenção no texto. A parte do texto que me chamou, né, quando ele fala do senso comum de que a criança ela tem mais imaginação que o adulto. Aí ele diz que ao contrário, a princípio eu discordei, né, por ser o senso comum, a gente imagina que a criança,
Aí, vou falar aqui o que eu escrevi. Que a criança é mais imaginativa que o adulto, ainda que o imaginário começa a se desenvolver na infância, a experiência qualitativamente mais pobre que a do adulto, porque a sua relação com o mundo não tem a mesma complexidade e diversidade. Então, assim, a princípio eu achei que a criança, né, o mundo da criança é muito mais rico do que o do adulto. Então, quando ele fala que quanto mais a pessoa convive, mais a imaginação vai se desenvolver. Aí, para Vygotsky, o mundo experimental da criança é a sua capacidade de reorganizar internamente. E, menor isso, ela é a base para o desenvolvimento do processo criativo, da criatividade humana, no sentido de maturação biológica e imaginação. A imaginação também amadurece e se transforma. Então, ele vai falando essa parte que eu gostei bastante e a parte do caráter emocional. Ele vai usar a questão do medo, o quanto o medo influencia a gente, a criança, né? Quando ela vê uma coisa, ela logo imagina um monstro e ela associou aquele objeto a uma coisa maior. Meu nome é Luísa, eu exploro bastante sobre a população e a relação com a realidade, né, que está falando a complexidade do processo da sua evolução gradual, ao longo do desenvolvimento humano. Mais alguém deseja? Não, eu só queria. Tá. Na parte quando ele fala a relação, explicar os 4 pontos da relação entre imaginação e realidade, aí que ele vai dizer, né, que da primeira forma que a obra da imaginação constrói-se de elementos presentes na experiência anterior. E aí me fez lembrar do texto de Freire, quando ele fala sobre o ato de ler, eu acho, uma coisa assim. Que ele fala que a professora não deve romper com aquilo que a criança já sabe, mas sim ser um complemento. E a mesma forma ocorre com essa questão da criação, né? Que é algo que vem da experiência anterior, mas aquilo que a criança imagina. Então nada vai se desassociar, mas tudo está ligado. Então me fez lembrar desse texto, mas o que ele disse aqui dessa ligação. É isso. Oi, eu sou a Rayane, o que me chamou mais a atenção no texto é que a gente consegue ver o que está presente nas escolas também. Principalmente uma parte que me chamou a atenção no texto foi a elaboração criativa das intenções vivenciáveis. Criar imaginação e atividade. Acho que isso foi o que me chamou mais a atenção, principalmente o exemplo que ele deu no texto, foi um menino de 3 anos, que conta, na verdade, é um dos pensadores que ele dialoga, que é o Vygotsky. E ele conta coisa, e isso aconteceu comigo. O meu afilhado, eu estava levando ele para a escola e ele viu uma pessoa que só tinha uma perna também, um homem, e ele associou ao Saci. Automaticamente ele apontou e falou assim, Rai, Saci, falou pra mim. Aí quando eu comecei a ler, eu já lembrei dessa cena. Então, tipo assim, o texto me trouxe muita essa presença. Tipo assim, a gente consegue ler o texto e trazer para a nossa realidade. A gente consegue ver isso que está escrito na nossa vivenciando, na nossa vivência. Isso me chama muita atenção. Quem não falou agora ainda tem oportunidade também de falar depois. A não ser que alguém queira falar agora. A Clara quer? Não, ela que pelas contribuições, pelas pré-leituras, né, que nos ajuda a adentrar ao texto, né, a Gabriela e a Rosemary, né, se prepararam para fazer uma comunicação mais formal, sistematizada, encadeada do texto inteiro, que a gente estava escutando partes que provocaram vocês. E agora a gente vai ter uma linha da discussão da apresentação. Né? Então, o colégio escolhe fazer esse caminho como grupo de estudos, né? A gente ouvir as vozes, a gente volta para a gente, sistematiza o texto e depois abre de novo. Porque eu entendo que é fundamental que quando a gente vai para o grupo de estudo, estude o texto. E muitas vezes, se a gente só deixa as pessoas conversarem sobre o texto, a gente escapole, os exemplos se vão e a gente não dá conta das questões teóricas que precisam de dar. Então, às
sempre uma conversa e vai para algum lugar e não discute o texto integralmente. E nós, no colégio, sempre temos um pouco essa preocupação. Vai. E aí, como foi falado, nós vamos falar, vamos apresentar os 2 capítulos, né? Eu vou começar pelo Imaginação e Criação, que é o capítulo 1. O capítulo 1, o Vygotsky, ele vai começar falando pra gente sobre a atividade criadora do homem, que é aquela em que se cria algo novo. E ele destaca as que são consideradas as principais, que é reconstituidor ou reprodutivo. Estas, elas estão fortemente ligadas à memória, por meio da reprodução ou da repetição. Quando, por exemplo, vem na nossa memória, né, lembranças do passado, marcas do passado, no qual a gente tenta fazer uma reprodução, por exemplo, um desenho. Um desenho, a gente se recorda de a gente está fazendo um desenho por observação. A gente vai reproduzir o que a gente está observando. A gente está reproduzindo marcas daquilo dali, do que está sendo observado. E aí, essa atividade criadora do homem, ele vai falar que nada se cria de novo, que a sua base é a repetição mais ou menos precisa daquilo que já existe. E aí ele fala também sobre a plasticidade do cérebro. Ele diz que a plasticidade é a base orgânica da atividade reprodutiva, da memória, porque ela permite que seja modificada conservando as alterações. E aí ele traz até o exemplo da folha de papel, né, que está no próprio texto, que é quando você pega a folha de papel e você dobra ela ao meio. Você está marcando a folha de papel. Então, por mais que você desdobre essa folha, a marca fica ali. Então, qualquer movimento que a gente fizer aqui, a folha ela vai voltar para o mesmo formato, ela vai se dobrar automaticamente. Então, esse exemplo está na página 12, 13, quem quiser acompanhar aí. E aí, essa plasticidade, né, como eu falei, é a base orgânica da atividade reprodutiva, da memória, permite que seja modificada, conservando alterações. E o cérebro humano, por exemplo, ela possui uma enorme plasticidade. Pode ter a estrutura facilmente alterada, modificada, de acordo com os estímulos que são apresentados. E quando esses estímulos eles são fortes e repetidos com frequência, preservam essas marcas. Foi o exemplo da folha que eu dei. Um outro gênero de atividade do comportamento humano é a combinatória ou a criadora. Ela tem como resultado a criação de novas imagens ou ações e não a reprodução de impressões ou ações anteriores, não somente a reprodução de ações ou impressões anteriores à sua experiência, como, por exemplo, o quadro que ele cita no próprio texto, na página 13 também. Quando na imaginação eu crio um esboço, na minha imaginação, está somente na minha imaginação, eu crio um esboço de um quadro do futuro ou até mesmo do passado, eu não estou reproduzindo apenas as impressões do que tive a oportunidade de sentir. Não estou restaurando marcas do passado. Por quê? Eu nunca estive lá, eu não vivenciei aquilo dali e muito menos estive no futuro, né? E viajo ao tempo. Então, ainda assim eu consigo reproduzir esse quadro, porque eu tenho na minha ideia o que é aquele quadro, eu imaginei o que é aquele quadro. O cérebro, ele não vai apenas conservar essas experiências anteriores, como também ele vai combinar e reelaborar novas criações ou reproduções, fazendo com que o homem se volte para o futuro e modifique o presente. E aí, sendo assim, a imaginação é a base de toda atividade criadora e uma condição necessária da existência. Esse conceito que algumas pessoas falaram aí, esse conceito ele não corresponde à compreensão científica, porque a ciência vai nos dizer que o que é considerado criação, ou grandes criações, né, são os grandes nomes, os grandes criadores, que na verdade não condiz muito com a realidade, né, porque a gente está sempre criando algo novo. E esse ponto de vista, ele está totalmente incorreto, porque a criação está relacionada ao que o homem imagina, combina, modifica, cria e etc. Sendo assim, parte de tudo que foi criado até hoje
é uma construção coletiva e quase anônima. E os processos dessa criação, eles vão iniciar logo na infância. Para a psicologia e para a pedagogia, por exemplo, esse é um processo dos mais importantes para o desenvolvimento e amadurecimento da criança. Por quê? Ele pode ser observado nas brincadeiras quando a criança está ali, né, interagindo com seus grupos, seus pares, a própria imaginação dela, como que funciona, né? Pega um pedaço de vassoura, sobe e imagina que é um cavalinho. Para ela, naquele momento, é um cavalinho porque ela está imaginando que é um cavalinho. E ponto final, quando pega a boneca e dá comida na boca, e imaginando que eu sou o quê? Eu sou a mãe. A criança, naquele momento, ela está sendo a mãe daquela criança. Ou seja, ela está reproduzindo coisas que ela já observou, trazendo para a brincadeira. E aí, esses processos de criação, que se iniciam, né, logo na infância, quando a criança ela sobe na vassoura, imaginando ser um cavalo, quando ela narra uma história recheada de elementos dos quais já conhecem, reproduzem aquilo que já viram, ela está fazendo uma reelaboração de impressões vivenciadas e não apenas uma reprodução exata. A combinação desses elementos vai representar algo novo. A combinação desses elementos é a atividade combinatória que a criança está fazendo. E assim como na brincadeira, o movimento de criação da criança é a imaginação em atividade. E aí, partindo já para o capítulo 2, imaginação e realidade, ele vai falar, Vygotsky vai falar para a gente, que em cada fase etária da criança, a atividade criadora ela possui uma expressão singular, uma característica de criação, onde, para a gente compreender melhor o mecanismo dessa atividade de criação e de imaginação, é necessário entender a relação entre a fantasia e a realidade. E existem 4 formas de relação quatro formas de relação entre atividade de imaginação e realidade. Eu vou falar aqui a primeira fase. A primeira ela vai consistir no fato de que toda a obra da imaginação possui elementos de realidade presentes na experiência anterior. E dependendo da riqueza dessas experiências para que seja possível, depende da riqueza dessas experiências para que seja possível uma construção fantasiosa. Nesse caso, podemos ter como exemplo os contos, os mitos, as lendas, entre outros, que foram submetidos à modificação à nossa imaginação. E eu trouxe o próprio exemplo que o texto traz pra gente, né, que é o conto da página 21. Esse conto expressa um movimento, é um conto popular, né, que expressa russo. É um conto que é popular russo. Popular russo, não sabia. Ele é russo, só pra gente lembrar que ele não é do Brasil. O Vygotsky era russo, tá? Isso eu sabia, mas o conto não. O conto está na página 21. Esse conto ele expressa o movimento de um conto popular, uma casa que tem pernas de galinha. E a poesia vai falar um pouco do movimento das coisas que acontecem ao redor dessa casa. Então, leu o conto? Não, acho que não precisa, né, ler o conto, todo mundo leu. Esse conto, você lendo o conto, você percebe nitidamente que tem elementos bem fantasiosos ali. A imaginação, ela pode criar novas combinações com elementos primários da realidade e posteriormente elementos fantasiosos, que é justamente o que acontece no conto. É uma casa sobre um pé de galinha. O pé de galinha ele existe, a casa existe, só que uma casa em cima de um pé de galinha não existe. Pelo menos a gente nunca viu. Combinou, agora existe. Agora existe, é da imaginação. Essa atividade fantasiosa, ela não vai se opor à memória, ela vai se apoiar nela. Quanto maior a conservação das experiências anteriores, maior será a imaginação na atividade combinatória, porque o cérebro ele vai combinar os elementos de forma que não foi encontrado na vida real. Na vida real, a casa não existe no pé de galinha. E aí eu vou passar a palavra agora para a Rose, que vai falar da segunda forma em diante.
Vou falar da segunda forma da relação entre a realidade e a fantasia. É mais complexa e diferente da primeira. Nesta perspectiva, não se trata apenas da articulação de elementos da construção fantástica com a realidade, mas da influência direta do produto final da imaginação e da realidade em si. Essa visão sugere que a imaginação não se limite a reorganizar elementos da experiência passada, mas crie algo novo a partir desses elementos. O produto final da imaginação é uma recriação, consiste em elementos da realidade que foram modificados e reelaborados de maneira original. Em outras palavras, a segunda forma de relação entre fantasia e realidade confirma que a imaginação não é apenas um espelho de experiências passadas, mas tem o poder de gerar novas transferências e interpretações desta experiência. Isso implica que a fantasia não é apenas um reflexo da realidade, mas pode moldar e influenciar a própria realidade. Por exemplo, a literatura de ficção científica cria mundos e tecnologias que não podem existir na realidade, mas que inspira a pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias. Essas criações da imaginação não apenas refletem a realidade, mas também têm o potencial de transformá-la. A relação entre fantasia e realidade confirma a capacidade da imaginação de não apenas reproduzir, mas de reconfigurar elementos da realidade para criar algo novo e influenciar a própria realidade. Como foi falado, né? Do exemplo que eu dei da literatura de ficção científica, né? Onde a criança cria um monte de coisa na imaginação dela, cria mundos, né? E ela viaja na imaginação. E é bem interessante essa segunda parte. A terceira forma relaciona-se ao conceito do signo. Vygotsky argumenta sobre o aspecto emocional, afirmando que as emoções por si só têm o poder de criar efeitos imaginativos em nós. Em outras palavras, nossas emoções moldam nossa percepção da realidade. Quando experimentamos emoções como raiva, nossa maneira de interpretar o mundo ao nosso redor muda. Uma pessoa enfurecida pode ter uma visão de forma diferente, mesmo que ela não esteja disposta de maneira diferente. A raiva como emoção influencia nas nossas expectativas e nos levam a antecipar comportamentos específicos, como esperar que alguém que esteja com raiva possa ser mais amigável? Claro que não. Se a gente está com raiva, a gente vai se manifestar da maneira que a gente está com raiva, um sentimento de raiva. Então a gente não vai esconder esse sentimento, né? Então a gente vai ter que colocar ele para fora. Esse sentimento de raiva é profundamente enraizado na experiência humana, moldado historicamente e influencia nossa percepção e interação com o mundo ao nosso redor. Nossos sentimentos guiam nossas ações e interações, moldando gradualmente nossa realidade à medida que vivenciamos essas emoções. As emoções criam em nós diferentes perspectivas da realidade, que são em parte universais, já que geralmente esperamos que certos eventos se desdobrem com base nas emoções que estamos experimentando, embora nem sempre isso aconteça conforme o esperado. Vou dar um exemplo. Considere a palavra cachorro como um signo. Para a maioria das pessoas, em uma cultura onde o termo cachorro é reconhecido, esse signo evoca o quê? Uma imagem de cachorro. Mental de um animal com 4 patas, a gente imagina o cachorro. Um animal com 4 patas, com pelo, latindo. A palavra cachorro é um signo convencional que representa um conceito específico. Quando uma pessoa vê ou ouve a palavra cachorro, ela não apenas entende o conceito, mas também cria uma imagem mental desse animal, formando uma representação simbólica. Vygotsky argumenta que esse signo
desempenham um papel fundamental no desenvolvimento cognitivo das crianças, pois permitem que elas internalizem informações, desenvolvam a linguagem de representações simbólicas. A teoria dos signos de Vygotsky é uma parte fundamental da compreensão do desenvolvimento humano e da relação entre linguagem, cultura e cognição. E para finalizar, a última, que é a quarta, ele usa a ideia de que a fantasia ainda influencia os sentimentos humanos como pretexto para argumentar que as produções artísticas como pinturas, músicas e obras literárias têm um impacto significativo em nossa realidade. Ele afirma que essas produções podem afetar nossas emoções, imaginação e percepção da realidade, muitas vezes, mesmo quando não estão diretamente ligados à nossa experiência pessoal. Por exemplo, ao comprar um quadro, ouvir uma música ou em outro idioma, essas obras podem ainda assim evocar emoções e influenciar a nossa experiência. Isso ocorre porque a música, por exemplo, tem o poder de nos transportar para lugares diferentes, mesmo quando não compreendemos a letra. A gente gosta tanto de música americana, mas nem todo mundo fala inglês. Mas alguém sente, alguém gosta daquela música e tem um sentimento por ela, independente se ela está entendendo a letra, o que a música está falando. Mas aflorou alguma coisa naquela pessoa, ou foi o ritmo, ou foi a canção, ou foi alguma coisa aflorou, algum sentimento aflorou naquela pessoa que talvez em mim teve um impacto, mas em Gabi não teve. Isso ocorre porque a música, por exemplo, tem o poder de transportar lugares diferentes, mesmo não compreendendo a letra. Vygotsky argumenta que a arte, incluindo pinturas, poesias, esculturas, música e literatura, desempenha um papel fundamental na criação de significados, emoções e afetos em nossa imaginação. Ele também destaca que a arte tem uma profunda carga emocional e que as produções artísticas são de grande importância em nossa vida. Por isso, o ponto 3 conecta-se em algumas dimensões com o ponto 1. Nós falamos em 4. E o 3, ele de alguma maneira está conectando com o 1. E eu vou dar alguns exemplos sobre relacionado ao que eu falei no último da fantasia. O sentimento. Ele descreve uma situação que uma criança está brincando de faz de conta em uma cozinha de brinquedo. A criança expressa sentimentos de emoção e alegria ao preparar comida para seus amigos imaginários. Vygotsky observa que esses sentimentos positivos não apenas aumentam o envolvimento da criança nas brincadeiras, mas também influenciam a complexidade de suas criações imaginárias. Os sentimentos da felicidade tornam a experiência mais vívida e significativa para a criança, permitindo-lhe que explorar uma variedade maior de situações e interações imaginárias. E um outro exemplo para terminar uma criança está desenhando uma história em quadrinhos. Quando uma criança se sente frustrada ao desenhar uma parte particular da história, seu sentimento de determinação e desejo de superar o desafio a motivar a persistir. Vygotsky argumenta que esse sentimento de frustração da criança e determinação não refletem apenas a conexão emocional da criança com a sua criação, mas também impulsionam o seu processo criativo. A superação da dificuldade torna a criança mais habilidosa e confiante em suas habilidades artísticas, demonstrando como os sentimentos influenciam diretamente a expressão criativa. E, para finalizar, esse texto eu tive um pouco de dificuldade no começo, mas a Gabi e a Heloísa me ajudaram bastante, e é um texto que me encantou. Eu achei um texto muito rico, um texto muito bom para ler e para se trabalhar nesse texto. Obrigada, tá, gente? Esse texto, gente, de um modo geral, ele traz elementos. Eu até fiquei surpresa, e foi uma surpresa feliz em saber que grande parte do grupo, e eu li os resumos, dessa vez eu acabei esquecendo de dividir com vocês. Eu sempre faço isso, eu acabei lendo de todo mundo, eu li coisa. Nada a ver, fico horrorizada com isso.
Mas é só para a gente entender esse movimento que o Vygotsky está fazendo, né, de entender como é que se dá um processo de criação, que no senso comum a gente vai um pouco por essa pista falsa que a Dani trouxe aqui para a discussão que o autor está trabalhando, de que a gente imagina que a criança é mais criativa, e ele está dizendo, né, como é que se dá esse processo de criação e imaginação, que tem a ver com você ter, né, uma carga de experiência, uma trajetória, e é por isso que ele está falando, né, que o adulto, né, tem uma competência imaginativa maior. O que o Vygotsky está contando para a gente depois, nesses 4 caminhos para a gente pensar a imaginação e a composição da realidade, é que o trabalho pedagógico na escola, ele pode ser esse lugar que vai oferecer para a criança essa dimensão de uma experiência mais enriquecida. Então, em tese, quando a criança tem acesso à arte, quando a criança tem acesso à literatura, né, os 4 pontos, né, que elas dividiram, a Gabi falou o primeiro e a Rosemary falou os outros 3, né? Então, ou seja, quando a criança tem contato com a arte, quando a criança tem contato com a literatura, quando a criança escuta fatos históricos que ela não estava lá, né? Quando ela conhece universos, né, paralelos ou distantes ao seu contexto social, a partir disso que a escola oferece, ela amplia a sua experiência, portanto, amplia a sua competência de imaginação e de criação. Então, o Vygotsky está anunciando isso para a gente, que a escola vai oferecer para a criança essa possibilidade de competência, né? Inclusive acolhendo os seus sentimentos, pensando dimensões signas desses sentimentos, né? De como que isso aponta como horizonte para a gente acolher, né? E sair desse lugar de que criança é sempre feliz, deve dizer que sempre está tudo bem, né? Que as emoções, elas estão ali para serem conversadas, para serem sentidas. As emoções a gente não trabalha e não reage necessariamente do mesmo jeito, né? Ele está indagando a universalização de signos, né? Por exemplo, o iFood é vermelho, várias coisas são vermelhas, porque relaciona comida, relaciona amor, relaciona ódio, relaciona raiva com cor. Então a gente tem uma conjuntura social apontando para essas dimensões. E ele está anunciando para a gente que a escola pode dar esse arcabouço de experiências planejadas por um professor, experiências pedagógicas, que vão depois trazer isso, né? Ou seja, a gente o último item, né? O segundo item, que a gente diz muito sobre a gente no colégio, o jeito como a gente trabalha com literatura e o jeito como a gente oferece para ela histórias, ou seja, ela não está lá, que até contradiz, né, Gabi? A gente estava conversando isso, que ele começa a argumentação dizendo assim, a gente tem que ter vivido para conseguir imaginar, né? Mas no segundo item ali, quando está mudando o capítulo, ele diz assim, alguém pode te oferecer aquilo que você não viveu. Eu posso falar sobre Paris, você imaginar Paris, sem nunca ter pisado em Paris. Eu posso falar para você da guerra dos Farroupilhas, ou eu posso falar para você de um movimento histórico que aconteceu, você não estava lá, e você compor uma narrativa sobre isso a partir daquilo que oferece. E esse sujeito que eles estão falando que vai oferecer é a escola. Então, o último item, então, que ele vai trabalhar com essa dimensão que a Rosemary trouxe, a arte, a poesia, né, que vai nos jogar com tudo para o mundo da fantasia, para transgredir a realidade, né, e ao mesmo tempo construir aqui no presente futuros possíveis, né. É só para dizer que esse texto está falando sobre o trabalho pedagógico que a gente pode compor como profissionais, né, no campo da pedagogia, ou no campo educacional. Vamos pensar que a gente tem hoje uma pessoa de letras aqui, né? O nosso trio de letras pediu para sair do grupo de estudo pelo visto, agora a gente tem um colega novo. Mas só para a gente pensar um pouco como que é revolucionário que a escola pode fazer como experiência para as crianças, né? Como que é revolucionário o contato com um educador que oferece mais do que o que elas têm na sua composição de realidade. Se a gente for para esse lugar, a gente vai para muitos outros. Daí a palavra circula agora. Para dúvidas, para observações. Fala. Assim, eu já tentei desenvolver essa dúvida aqui na universidade, mas eu acho que não muito satisfeito. A minha filha, que é adulta hoje, ela imaginava a criação dela beirava para mentira.
Então, virava para o último item que ele está trazendo, olha. Ou seja, é algo ficcional, é fantasia. Tipo assim, ela combina tanto, lá no item 1 a gente está falando da ação combinatória, ela combina tanto que a danada vai para lá. Uma vez ela estava foi no primeiro ano, e ela chegou com um livro, né, um livrinho, todo corrigido, com cada E de erro desse tamanho. Aí eu olhei e estava certo, eu digo, gente, como assim? Ela, foi a tia, tudo errado. Aí eu digo, gente, que loucura, né? Fui para a escola, aí a coordenadora me trouxe para o canto e disse assim, mãe, foi ela. Que se autocorrigiu e inventou um erro. Inventou um erro para si mesmo. E botou tudo errado, né? Aí isso foi uma coisa assim, e de outra vez ela ia para a escola de roca. Ela chegou em casa contando que a roca tinha escangalhado, que todas as crianças tinham ficado na calçada e que tinha passado. Ela falou esse próximo que tinha acontecido, né? E aí, mais uma vez, a última, que eu fui à escola e nada tinha acontecido. Não tinha acontecido. A roca não tinha escangalhado, nada. Foi ela que. Mas ela criava. Qual a sua questão com isso? Não, eu, assim, Vitória é uma pessoa, ela sempre foi oferecendo muita literatura, ela sempre leu bastante. Você tem elementos aí que intencionalmente deixaram Vitória em quem é. Aí depois eu comecei a entender, porque para mim, no início, eu ficava preocupada quando eu estudava estatística. Isso ela sabia que às vezes estava combinando, tá? Porque as crianças, elas não têm. A gente às vezes acha que as crianças fazem as análises combinatórias, exercícios combinatórios de narrativa. Só para relembrar, gente, que isso vem pela literatura, mas isso também vem quando a criança tem narradores para ela. Tipo assim, avós, tios, tias, dindos, que gostam também de conversar com ela, tá? Essa competência narrativa, ela não vem só pela literatura, para a gente não romantizar. Então, os povos, né, de tradições orais, eles têm uma competência também de criação, de fantasia, de imaginação. Por isso, compõem mitologias que são, às vezes, mais maravilhosas do que as narrativas bíblicas. Mas eles compõem porque eles vão fazendo esse exercício de cada um que conta tem que melhorar essa história, porque esse troço aí está muito pobre. Vamos mexer a fantasia, vamos criar nisso daí. Então, é só para dizer que isso não vem só pela escrita, tá? Isso também vem como uma competência narrativa, né, nesse produto da memória que a Gabi estava trazendo ali, que está no primeiro capítulo para gente. A criança às vezes tem consciência de que está mentindo. Não são todas elas que estão fazendo isso, mas ela não está achando que ela está fazendo uma grande transgressão. Ela está fazendo o exercício de experimentar esse campo da linguagem, que é muito sedutor, né? Tem vezes que, sei lá, dependendo quem é a Gabi, a festa foi uma bosta, mas eu vou dizer só porque eu estou contando para a Gabi, foi maravilhosa. Nossa, ainda bem, nossa. E eu ainda invento narrativas. Eu não estou fazendo isso necessariamente porque sou má. Só para a gente sair desse conceito do bom, do má, do mentiroso, de quem diz a verdade. Estou fazendo isso porque a Gabi pelo jeito que ela me perguntou, porque ela merece uma resposta, porque ela sonhou e desejou que a festa fosse ruim pra caramba. Então, assim, só porque ela não estava lá presente, ela vai ficar com o segundo item que o autor está falando. Ela vai montar essa fantasia e essa realidade dela a partir daquilo que eu vou oferecer como verdade para ela, ela não estando lá. Não importa se verdade foi, mas como ela não estava lá, qualquer coisa que eu disser para ela, verdade vai ser. Então, a gente não faz, e nem a criança, necessariamente para mentir. Às vezes é pela relação do outro, que tipo assim, ela torcendo para ser ruim. Foi muito pra caramba, mas só quem tava lá vai saber que essa treta foi ruim, porque a gente combinou de falar pra todo mundo que não foi, que foi maravilhoso. Só a gente sabe a merda que foi cada. Com familiar, gente. É só pra dizer que a criança, ela tá se autorizando mais, porque ela ainda não tá tão atravessada. Ai, Clóvis é aquele professor da USP, né? Por uma concepção de ética tradicional que se compõe, né? O professor Clóvis, né, o pesquisador da USP, ele vai dizer que a ética ela não se compõe como bem como mal, ela se compõe como necessária na relação.
Então, bom, sair ou não com uma outra pessoa? Depende da pessoa que eu tô, porque às vezes ela merece que eu saia com outra. É mais do que uma verdade absoluta, né? O Clóvis vai dizer isso, que a ética ela tem uma dimensão de verdade absoluta que é quase sempre determinada por um outro, que é a igreja, que é a lei, que são as religiões, mas a ética também tem uma dimensão de mim que vivo, que encarno numa história com o outro, e que às vezes, para eu me libertar e para eu sobreviver essa realidade que é tão dura, eu mereço ter uma experiência diferentona. Eu me dou isso de presente, eu me autorizo, apesar de eu saber que existe uma ética social que vai dizer, não traia. Mas essa ética é dos outros, não é minha. Essa ética é imposta para mim. Então, as crianças, elas estão se autorizando, se permitir a experimentar e a compor mais a narrativa. Tipo assim, ela nunca teve problema de erro. Aí eu vou contar, quero ver como que a minha mãe vai reagir. O que a mãe dela foi fazer, gente? Foi lá arrumar uma treta com as professoras. Porque é isso que as mães fazem. Então, a criança viu que ela mudou a realidade. Ela fez um comportamento se alterar por conta de uma questão dela. E ela fica, não. Tá feito. Vai desfazer um fato, uma realidade ocorrida. Então, mas não é o conceito de maldade. É experimentação. É só para vocês pensarem que criar, que imaginar, que produzir narrativa são exercícios de sobrevivência e de exploração do campo da linguagem. Então, não tem bem e mal para isso. Embora a gente responda judicialmente por aquilo que a gente diz, por aquilo que a gente fala. Mas daí, às vezes, eu quero responder mesmo. E ela respondeu, deve ter ganho uma bronca. Eu nem consegui brigar. A menina é tão boa que ainda isso acontece. A treta é tão boa que você desarma todas as possibilidades. Ela vai falar o quê? Nem a professora, a coordenadora veio também, que nem brigou. É isso. Ela falou tinha uma caneta específica por ele? Geralmente você é o vermelho, né? Caneta vermelha. Acho que foi a primeira caneta que ele ficou na frente dela. É porque você vai me pouco antes de eu ver. Alguém? Professora, ele faz essa distinção das quatro formas. Eu senti que faltou dele fazer essa combinação, porque elas não se dão isoladas. Não senti falta dessa relação, dele fazer essas relações que acontecem, porque nada é tão simples que possa se segmentar assim tão facilmente. É A verdade. gente é mais complexo do que isso. Deixa eu só ver se é aqui, ó. É aqui. Depois ele avança no livro, gente, só para dizer. Depois ele avança no livro e ele vai para uma discussão muito próxima ao filósofo da linguagem, que é o Mikhail Bakhtin. Lá no capítulo, sei lá, o que ele nomeia, ele vai pensar sobre a literatura e a criação na escola. Por que eu estou falando isso, né? Porque as narrativas, a arte, de um modo geral, ela produz uma experiência estética em nós. É isso que você está falando, não é? Portanto, produz uma emoção e, portanto, produz uma arquitetura, né, de pensar a realidade a partir disso que a literatura oferece, que a arte oferece. Tem arte, gente, que eu digo assim, quem é que paga tanto nisso? Assim, faço eu melhor os borrão, né? Assim, eu penso como os adolescentes, os borrão meu, 3 mil reais por uns borrão desse, vou fazer uns borrões mais bonitos. Luiz faz uns borrões até rápido. Outro dia eu pedi ele para fazer uns borrões em cima de uma arte da Helena. Ele estava aqui pelo celular, ele fez uns borrões na arte da Helena que eu achei que ela estava muito só, chapada numa cor. E a Helena, nossa, a professora ficou maravilhosa. Eu falei assim, fui eu não, minha filha. Eu falei assim, eu pedi para o Luiz fazer. Mas é só para a gente entender que ele realmente não está trazendo isso aqui, que ele está tentando pensar dimensões específicas onde imaginação e realidade estão se misturando, estão se arquitetando. E aí ele vai dizer de 4 possibilidades disso que estão postas na nossa realidade e que vão afetar a nossa imaginação e, portanto, o que ela disse? Afetar, inclusive, a possibilidade de alterar a realidade. Quando eu falo um cavalo que voa, não temos ainda, né? Temos unicórnios, animais mitológicos, né? Mas um cavalo que voa, a gente pode fazer um cavalo voar de muitos jeitos. A gente pode colocar uma asa de avião, a gente pode colocar uma asa de anjo, e eu posso só simplesmente o cavalo ser mágico. Eu sopro e o cavalo voa, porque eu tenho um artefato do argumento mágico.
meu sobre-imagem, a narrativa que eu faço, porque conseguem acompanhar, porque eu estou inserindo na competência, a partir dos elementos que vocês têm da produção de memória, eu estou fazendo uma análise combinatória, mas quase tudo que a gente vem tendo como realidade científica, ela antes foi realidade ficcional, como a Rosemary está falando para a gente. Foi ficção e foi tão caro, não era realidade. Aqui, o último, ó, é fantasia extrema, mas eu faço para trazer aquilo para como realidade possível. Mas o item 2 é que, para mim, ele é o mais revolucionário. Nós oferecemos para o outro realidade que eles não têm, que eles não vivem. Se isso não é revolucionário, gente, eu posso oferecer para o outro alguma coisa que não está na composição da realidade dele, pela literatura, pela arte, pela narrativa dos elementos históricos, né? A gente tem uma narrativa sobre quem são os povos africanos. E a narrativa mais comum é de que eles são escravos, né? Essa é a narrativa mais comum no campo da colonialidade, né? A colonialidade vai dizer que eles são escravos. Escravo é tu, cara. Escravo é tu. Do meu conhecimento, inclusive, quando a gente olha a própria história, né, do continente africano, grande parte da ciência que, inclusive, a Europa usa hoje nas suas universidades, já estavam lá como conhecimento narrativo, como conhecimento experimentado e explorado ali no campo da realidade. É só para a gente pensar, né, que as narrativas nos colocam em lugares, né? Então, assim, a gente produz narrativas sobre o outro e coloca o outro em lugares, que é um lugar muito perigoso também, né? Tipo assim, o que te oferecem como história, né? Aquele samba da Mangueira é maravilhoso, né? A história que a gente não conta, o avesso de outro lugar, ou seja, o samba da Mangueira está dizendo pra gente que vai contar uma história que ainda não contaram pra gente. Que treta é essa aí que a gente é só subalterno, né? Então, pra gente pensar a partir de outros lugares as narrativas. Eu não estive lá na independência do Brasil. Vocês estiveram? Nem na bendita da proclamação da República. Daqui a pouco a gente vai ter um feriado sobre ela, não vamos? Mas a gente tem uma narrativa sobre isso, não tem? Eu até imagino, independência ou morte, tem um cavalo, tem alguém cavalgando, é uma coisa tão mágica, e as pessoas gritam morte. Eu não gritaria. Você gritaria? Eu gritaria. Dependendo. Alguém gritou morte, não foi? E foi por isso que a gente teve. É uma narrativa. As pessoas deviam estar fugindo. A gente está falando de bala contra coisas que são... Mas a gente compõe uma narrativa maravilhosa e a gente oferece essa narrativa para outra. Eu sempre imagino lá na margem do Rio Ipiranga, alguém com aquele chapeuzinho que me oferecendo uma imagem dada a outra. Por isso que tem muito a ver com essa produção que o Luiz também estava trazendo, e não sei se era o mesmo campo que a Adson estava, né? No 4 ele vai falar muito sobre isso, né? O que a arte nos oferece, né? Essa semana, né, lá no Mercadão de Madureira, né, um artista foi interditado de expor a sua arte. Se vocês não viram, tem essa treta, né? Porque a arte dele é arte, pintura, desenho, fazia legendas de alusão a eventos que estão acontecendo nesse momento da história desse país. Você viu essa reportagem também? Depois eu posso jogar no grupo para vocês terem acesso. É só para você, tipo assim, a arte ela é tão perigosa que quando ela é perigosa demais e quando ela vai levar os outros para uma outra narrativa, que não é a narrativa que eu quero, que a bala perdida não é perdida, que ela só encontra corpos negros, que ela só acontece em determinadas regiões dessa cidade do Rio de Janeiro, né? E isso não é aleatório. Quando alguém está tentando contar uma história outra aqui, as pessoas interditam. Ele foi interditado de expor por conta das legendas. Não é nem tanto as imagens, porque as imagens eu posso fazer muita interpretação, mas quando o artista diz, isso daqui eu estou falando das 5 crianças que morreram nesse Rio de Janeiro por bala perdida que só acerta corpo pequeno negro na periferia. A bala perdida não acontece com tanta fluidez em determinados lugares da cidade. Então é perdida para quem acha essa bala aí e acerta a si mesmo. Pega a tua bala de volta. Então, é só pra gente pensar que é muito revolucionário o campo da arte. É tão revolucionário que às vezes a gente tem medo do que a arte pode nos oferecer, que às vezes é também desconfortável e constrangedor.
Eu estava vendo um vídeo, né? Agora eu não lembro o nome dela, de uma artista, que ela colocou o corpo dela disponível por 6 horas para as pessoas fazerem qualquer coisa. E as pessoas inicialmente ficaram muito tímidas, né? Em 4 horas ela ficou ali disponível. As pessoas tocaram nela, as pessoas deitaram ela, as pessoas rabiscaram ela, as pessoas chegaram a começar a fazer microcorte nela. Tudo bem que ela colocou o seu corpo disponível para aquilo, mas ela disse assim, eu não achei que a humanidade fosse tão. Ela não pediu para sair, mas ela falou assim, eu não achei que essa experiência, ela achou que só iam colocar o corpo dela em posturas, né? Mas as posturas foram bem mais no além. E a gente está falando de um espaço de exposição de arte. E ela disse assim, eu não imaginei, mas ela falou assim, eu me mantive ali pela quantidade de horas que eu em movimento. Eu não me recusei, mas você pode ver que tal foto a pupila faz isso, porque a expressão dela era de medo. E ela mostra as fotografias dela nessa reportagem, do quanto que em alguns momentos ela vai ficando com medo, estando num espaço público, sendo uma artista, com pessoas de classe alta que curtem arte, até onde a arte pode deslocar, porque ela defraga o melhor e o pior de cada um de nós. Defraga a nossa humanidade, por licença. E é por isso que a gente retira a arte às vezes. Tipo assim, não vamos ler esse texto não, vai dar merda. Aí esse texto aqui pode levar as pessoas a pensarem nisso. Pode falar. Essa mesma pessoa teve um projeto que ela fez que ela foi para a rua e ela foi com várias notas de R$100 grudadas no corpo, não sei se você viu. Não. E ela ficou parada lá para ver até quanto a humanidade ia levar aquilo como arte ou ir além. E tipo, em menos de 2 horas roubaram todo o dinheiro. Tipo, era uma foto totalmente feita de dinheiro. Então, em menos de 2 horas começaram a roubar ela. Tipo, foi uma gravação de live mesmo e no final ela ficou sem nada, no meio da rua. É para a gente pensar. O que ele está dizendo é que a arte nos desloca, nos coloca e mexe com as estruturas da nossa realidade. E como experiência de criação, é claro que a gente está trazendo isso daí para uma arte mais, vou dizer, adulta, né? Mas a arte desloca as crianças também. Elas compartilham as suas impressões também, porque a arte, ela evoca em nós narrativas. E narrativas, como o que você falou, né? Essas coisas estão um pouco atreladas. Eu concordo com você que sim. Ele faz isso aqui? Não. Mas depois, quando ele vai avançando, ele faz isso, né? Nesse recorte desse texto aqui, com o desenho, com a literatura e com o teatro. São os lugares depois de onde ele vai falar, a partir da imaginação, da criação, da fantasia, e de como é que a gente vê a realidade. Depois ele vai, ao longo dos capítulos, gente, para quem quiser, compre, eu não estou vendendo não, mas você precisa comprar para sua formação esse livro. Ele depois vai pensar essas 4 dimensões, como que acontecem na literatura, como acontece no teatro, como elas acontecem mais articuladas no desenho, tá? Ao longo do livro. Essa questão da educação é muito forte, que hoje em dia, geralmente os mais adultos, eles logo no início eles falam, olha, é negativo. Então, às vezes você lê um determinado texto e você passou por uma experiência e isso te aciona. Então eles já avisam que pode, né? Eu ainda nunca tinha lido um texto com essa legenda, eu já vi vídeos e filmes. Já, alerta de gatilho, tem conteúdos que, então vai despertar esse gatilho em você. Aí você passa por um trauma, você leu um simples texto, mas aquilo te acionou, então desencadeou uma série de novo. Exatamente, você revive aquilo. Na última obra, ele está falando, por exemplo, de personagens que são criados dentro da literatura e que eles ganham vida reais em nós. Isso acontece muito com as novelas, no campo popular. E vou dizer que eu sou uma pessoa que eu fui criada com a minha mãe assistindo novela. Eu imaginava eu sendo aquelas pessoas, eu escolhia uma das personagens da novela que alimentavam elementos da minha identidade e da minha subjetividade, elas não eram reais. Mas eu me vestia como, me comportava, falava igual. É claro que na literatura a gente tem algumas aproximações na discussão ali do bovarismo, né? Para pensar isso.
Mas é só para pensar o quanto que, mesmo lá na literatura, uma personagem que ela nem é real, ela afeta a sua vida, né? Por exemplo, o Peixeirinho, do Tino Freitas, ele está discutindo diferença. Ele é um texto que discute o campo do LGBTQIA+, que é o lugar do Tino Freitas. É só para a gente entender que às vezes a gente pensa assim, mas um texto do campo LGBTQIA+, vai tentar necessariamente falar de sexualidade? Não, existem muitas camadas de falar da minha sexualidade, da minha emoção, da minha percepção de mundo. E eu quero defender que a gente não vai tirar nenhum texto pelas suas marcas de contexto, mas que a gente vai, por exemplo, vou dizer, os textos da transexual Cassandra, estou dizendo com tranquilidade, aqui está sendo gravado. Alguns às vezes me constrange de ler, do jeito que ela fala do ato sexual, para mim. Mas isso não significa que eu vou dizer, não leiam Cassandra. É esse o nome, Cassandra, se vocês procurarem. É uma experiência estética diferente, mas é só para dizer, ele é um texto que é mágico, né? O Peixeirinho, todo mundo aqui conhece, talvez você não conheça, a gente vai te apresentar esse texto. Ele fala com muita sutileza da possibilidade de eu existir no meu universo real. Isso não é tão triste, ele é tão lindo e a gente se identifica com aquilo, porque assim, a pessoa precisa atravessar um portal mágico para ela poder ser quem ela é. É isso que o Tino Freitas está falando, mas ele faz isso com uma camada tão sutil que a gente aqui na academia pode falar das marcas da onde esse texto está sendo produzido, escrito e por quem ele está sendo produzido e escrito. E como que ele afeta a produção de imaginação, de realidade, de fantasia. Alguém vai falar assim, aqui gente, vou ler um texto LGBTQIA+ para vocês aqui na nossa rodinha de conversa. Só estou dizendo para vocês que essa é uma das marcas desse texto, que ele é fantástico, ele vai falar do respeito à diferença, ele vai brincar com a questão científica de mistura das espécies, né, com o hibridismo, né? Ele está trabalhando com questões da ciência, mas ele trabalha com a questão da ciência, né, para o Peixeirinho se sentir mais confortável em que ele do jeito que ele precisa ser no mundo heteronormativo, plurinormativo. Me ajuda aí, Alisson. Me perdi aí nas coisas. Não, né? No mundo. Sim. Então, ele precisa existir num universo outro. Esse não é lindo. E pelo amor de Deus, que todo mundo que continue trabalhando com esse texto. Mas ninguém vai falar nesse texto. Agora a gente vai ler um texto. A gente não vai para esse lugar de criança. Mas eu queria que todos nós aqui soubéssemos que esse é um dos lugares de fala desse texto. E é um lugar de fala tão potente que talvez quem sabendo, e eu espero que não aqui, de onde esse texto vem como lugar de fala no volume, mas o texto deixa aqui. Ai, pobre enquanto de espírito, né? Porque assim, ele tem uma beleza que ele é a beleza da magia que ele oferece para as crianças. Ele tem a beleza científica que ele oferece para as crianças, que é a mutação de espécie, que é uma discussão biológica bem legal de fazer. As crianças amam fazer desenhos híbridos, né? Quando depois que a gente faz aquele texto, a gente convida, e o texto convida, não é? Olha, vai ter uma festa. O texto não termina assim? Você não liga, vai ter uma festa. E nessa festa, aí ele já diz quem é que está na festa. São todos bichos híbridos. Ele convida as crianças a desenhar. Se isso, gente, eu fico arrepiada. Se isso não é maravilhoso que a literatura oferece como experiência estética. Eu queria perguntar, com relação a crianças, por exemplo, que têm a fantasia, que tem esse déficit de não conseguir fazer esse jogo mental. É claro que elas vão ser criativas, mas elas não vão ter esse repertório de conseguir fazer mesclar essas coisas. O que vai oferecer para ela o repertório? Essa é a nossa grande questão aqui nessa sala. Então, ela vai ter que ter muita coisa visual, porque ela não vai conseguir imaginar. Não só visual. Eu, por exemplo, defendo de quando a gente está lendo um texto para criança, quem trabalha aqui comigo, ou mesmo para adulto, eu mostro sempre as imagens? Não. De propósito. Porque, assim, o ilustrador é um intérprete das imagens. E o Tino Freitas está no lugar de quem desenha e escreve. O cara é bom ao quadrado. Ele desenha e escreve, mas ainda faz parceria naquele livro, nas ilustrações. Mas é só para dizer assim, é que quando a gente tem, tipo assim, quando eu narro para alguém, peço para alguém imaginar,
ele vai ter alguma coisa para dizer. É que eu acho, Matheus, que quase sempre a gente não tem paciência com o tempo do Então, outro. o que eu estou falando é que existe essa condição, ela já é estudada desde, foi primeiramente em 1880 com o Galton. Não tem imaginação, ela não consegue conceber. Quando eu falo cachorro para você, você imagina, você tem essa imagem mental. Aham. A criança, a pessoa que tem essa condição, ela não consegue fazer isso. Aí é um conhecimento que eu não tenho. Eu Aham. desconheço isso como teoria e como perspectiva. Aí eu não saberia te dizer. Porque Mas do campo, aí se você está trabalhando com uma discussão no campo da inclusão, de fato eu não domino e é uma discussão, o que você narra é uma discussão, é uma leitura que eu não tenho. Mas para a gente no campo da pedagogia e em diálogo com a obra do Vygotsky, somos nós que vamos oferecer para as crianças o repertório da experiência que eles não possuem, em tese, por ilustrações, pelo contato com a arte, por narrativa, por produção de pesquisas históricas, a gente que ofereceria esse repertório, já que eles não têm tempo de vida, porque é isso que ele está falando ali, está tempo de vida. Se você tem pouco tempo de vida, em tese você tem um pouco menos de imaginação, porque o tempo de vida te traz experiência, te traz contato com narrativa, com pessoa diferente, com problemas que você próprio vivenciou. Mas aí, se é uma questão de deficiência, que é o que você está dizendo, aí eu não saberia resolver essa treta, não. Se alguém souber... Porque isso também caberia para uma pessoa, por exemplo, que é cega. Ela, claro que ela vai ter uma imaginação, mas ela não vai ter essa imagem também. Ela vai ter outras sensações em torno desse entorno. Vai ver, aí já entra já no segundo. Fala da relação entre o final e a fantasia, não? Ela vai ter uma imagem do cachorro do que é apresentado para ela. Ela nunca viu, ela é deficiente visual, ela não sabe, mas ela sabe que o cachorro ele tem orelha, rabo, 4 patas, ela sabe que tem vários cortes de cachorro, provavelmente já tocou em algum, sabe que tem pelos. E mesmo nós não vamos para o mesmo cachorro. Essa que é a beleza da imaginação. Quando eu falo cachorro, todo mundo tem a construção conceitual. Mas não vai na imaginação, por exemplo, eu estou lembrando agora do último cachorro que eu vi, que foi o que ela desenhou, na Clara. Mas não vamos para o mesmo cachorro, entende? E isso tem a beleza da imaginação, porque não vamos para o mesmo cachorro que tem a ver com a nossa experiência. Eu agora estou indo para o cachorro da Dani, que faleceu recentemente. A gente vai para as imagens de cachorro que estão atreladas à composição da nossa história. No caso do deficiente, acho que é isso mesmo que a Gabi, ele não vai ter essa imagem estruturada. Mas nem na arte, o barato da arte é transgredir a forma estrutural. E a criança, mesmo ela pequena, quando ela tem deficiência visual, tudo que você oferece para ela, você escreve. Entendeu? Então, automaticamente, o cérebro dela trabalha de uma maneira que ela vai assimilando aquilo. Então, quando você chega e fala do cachorro, significa, como a Luísa falou, não vai ser a mesma imagem que eu vejo, você vê, que você não vê, que você, com sua deficiência visual, mas que descreveram para ela, né? Porque tudo você, quando você fala, você sempre fala com a criança, tudo relacionado a tato, a Provavelmente ela vai imaginar conhecimento. cheiro, que ela vai lembrar do cheiro. Entendeu? Então ela consegue quando você escreve alguma coisa, fala alguma palavra, um gato, um cachorro, se ela tiver esse conhecimento, ela vai usar a imaginação dela para fazer do jeito dela, mas ela vai fazer. A gente vai ouvir o Luiz agora, e se ela não tiver esse conhecimento, nós vamos oferecer. Ou o que você está dizendo, ela vai construir não só pela visão. Fala, Luiz. Você já tinha voltado quando você tomou a discussão do texto, que quando ele cita que a criança, a imaginação dela é pobre. Eu discordei, eu acho isso uma comparação muito justa. Por mais que eu entenda o caminho que eles querem chegar, sem falar que... Não, dá um incômodo pra caramba, né? Sempre me incomodou ali, aquilo ali. Mas eu entendo a narrativa dele. Sim, eu entendo a narrativa dele de querer que os profissionais da educação tragam um repertório maior para as crianças, para ampliar essas imaginações, isso eu entendo. E ele traz, depois de uma explicação
fosse plausível para essa afirmação, ele traz o conceito da fantasia, que eu acho que responde muito essa questão, que não se opõe à memória, mas também se apoia nela e dispõe de seus dados em combinações cada vez mais novas. Exatamente essa combinação para ampliar o repertório da fala ou da imaginação de como a criança imagina. Sim, e eu parei para pensar, eu trouxe para mim mesmo esse texto, porque eu me vejo como um adulto que não tem muita imaginação fértil. Quando eu estou em contato com as crianças dentro de sala de aula, eu vejo que eu nunca consegui imaginar exatamente ou parecido ou na mesma esfera que aquela criança. Tipo, eu me vejo totalmente, não no mesmo sentido, no mesmo nível, mas elas são um nível completamente fantasioso que faz sentido na esfera delas e para mim também não vem com a mesma facilidade. Mas também eu acho que isso também é um encanto da infância, da inocência e da criança. Acho que tem um ser mágico ali, talvez. Não tem inocente nessa teoria, não, tá? A teoria Você vai falar. Nem toda criança é inocente. Você vai falar A gente entende isso. E outro ponto que eu trouxe é exatamente a criação. É uma coisa humana. E quando eu pensei nisso, se fosse escrito exatamente hoje em dia, ela traria para um viés que falasse da tecnologia e como que ela está criando, não criando, ela está combinando para a gente, ela não está criando, porque a criação é uma coisa humana. E quando a gente fala naquele inteligência artificial, foi até um dia que eu estava mexendo na arte para você, eu vi uma ferramenta que ela reescreve para você com um tom, tipo, de felicidade, mais sério. Eu achei que aquilo meio surreal de estar no Canvas, porque por mais que seja uma ferramenta hoje em dia artística e facilidade, né? Acho que hoje em dia a gente está prezando muito pela facilidade e a gente parou um pouquinho de criar. Acho que a criação ela está em segundo plano, a gente submerge nesse mundo que a gente está virtualmente hoje em dia. E isso é um problema, isso é um grande problema. Acho que no texto do início do ano, desse grupo de estudos, eu trouxe essa questão da originalidade, até onde é original. Hoje em dia Toda criação é uma parte de algum ponto. Sim, hoje em dia não é uma coisa que existe a originalidade de uma maneira pura. Acho que tem um dedo na tecnologia. Nem isso tem pureza, nem na criança, nem na originalidade. Exatamente. Quem diz assim, não, eu criei. Você criou a partir de um outro serviço. Outros significados. Dá outro significado a outras coisas. E quando ele fala de fantasia, eu trouxe mais para o lado da fabulação também. Eu acho que hoje em dia eu estou mais inserindo no conceito da fabulação do que da fantasia. Porque para mim a fantasia não faz parte do meu dia a dia, como que eu vou submerso numa rotina e num jogo de Daqui a 2 horas você vai estar onde? crescer. Daqui a 2 horas eu posso fantasiar, eu vou estar deitado, Não, mas qual é o projeto? Chegar em casa deitado. Eu profetizo que você vai ficar preso no trânsito por 4 horas. A sua ideia, como ela não está no agora, tudo que a gente projeta é fantasia. Entendeu? Mesmo que esteja programado para acontecer. Está programado para acontecer que daqui a 2 horas você esteja na sua casa. Isso é o que o Cândido está dizendo para a gente, que a gente não passa um dia sem fantasiar, que a gente não consegue viver só no agora. Né? Daqui a pouco, se Bebe, que pediu para falar, tá, gente? Priscila e Esther está comigo numa aula. Isso é uma projeção. Como é que vai ser essa aula? Luísa vai falar com gente. Nem sabe, nem tem certeza se a aula vai existir, porque ela não está aqui agora. A fantasia, quando eu não tenho como pegar, tenho como. É isso, tá? Só porque senão a gente só desloca a fantasia para a experiência exótica. Eu desloquei exatamente a fantasia como sentimento de felicidade muito ligado à criança. Pode imaginar um dragão com 3 pernas, uma asa, um chifre, um rabo de cavalo. Não é inserido naquela imaginação, mas foi inserido na fantasia. Outras fantasias da realidade, que relaciona mais à realidade. Então, em certo sentido,
sentido eu tô mais preso no chão do que andando mais número. Assim, Mas isso não é porque a gente tende a ser mais tolhido nessa questão. Quando a gente é criança, a gente não tem certas amarras para fazer. Responsabilidade social. Então eu posso imaginar realmente o dragão de um olho E você só. não tem a verdade científica atravessando o seu jeito de ler a realidade, tá? E isso afeta muito, vai destituir grande parte da nossa competência imaginativa, né? A gente está afetado pela ciência que nos ofereceram de que o mundo não pode ser daquele jeito. Isso deve estar escrito, tá? Só dialogando com você, Matheus. É isso mesmo, gosto que depois vai avançar sobre isso. É porque que a dos adultos é mais potente, mas as crianças são mais ousadas. Isso que o Luiz falou, de parecer que a criança tem mais imaginação, quando eu li o texto também desses jogos. Como ele está funcionando isso? Mas eu lembrei de um fato que aconteceu na minha infância, eu sou 7 anos mais velha que meu irmão, e uma vez a gente passou por um boi que estava comendo atrás de uma fogueira. Tinha uma fogueira e passa para trás, o boi estava. E meu irmão, estava comendo fogo. Ele tinha o quê? 3 anos, eu tinha 10. E aí, não é que ele tenha mais imaginação que eu naquele momento, porque eu já tinha uma percepção de realidade que para ele não era imaginação o boi comendo fogo, para ele era real. Ele chegou e está todo feliz que o boi mais comendo fogo. Então, acho que é por isso que a gente olha a criança como mais imaginação, porque a percepção de realidade dela é diferente. Mas muito menos fogo ele é legal, né? Melhor que o boi é mais. Que o boi não faz tanto. Mas alguém quer falar alguma coisa ou a gente encerra? Eu descendo a rampa da minha casa, quem já foi lá em casa conhece. Descendo a rampa da minha casa ali, no canto tem um pedaço de telha. As lâmpadas do meu quintal queimaram. Aquela telha, à noite, ela faz o formato de um fantasma. Parece uma mulher. Eu não precisava sair para fazer alguma coisa à noite e eu simplesmente não saí. Porque eu fiquei com medo. Porque para mim tinha um fantasma ali, tinha um espírito, uma entidade, alguma coisa. As emoções. Ou seja, o medo, gente, aí foi bom você puxar isso, né? Porque a beleza da gente pensar como trabalha as dimensões do medo com a criança, né? Com esses textos que vocês estão apontando, que anunciam que são gatilho, né? A gente pode oferecer para as crianças experiência de degustação das emoções com um pouco mais de segurança. Como é que é? Eu leio um livro, né, assustador, Bruxa Vem na Minha Festa. Ele é um texto delicioso, mas as imagens são horripilantes. As crianças têm medo das imagens, elas não têm medo do texto. O texto é gostoso, mas quando elas olham as imagens, elas sempre fazem assim. Você já que horrível essa bruxa! E é uma bruxa horrorosa mesmo. E aquilo é de propósito, tem um texto muito palatável e uma ilustração que trabalhe com ela o enfrentamento do medo. Aquele livro ele está fazendo isso. Você não pode olhar para coisas que te dão medo. É simbólico, mas é revolucionário pra caramba. Tipo assim, enfrenta o teu medo. Olha para essa bruxa, ela é de brinquedo. E embora os sentimentos a gente nem sempre consegue sair do campo, a gente está falando de uma adulta, né? Que num contexto específico. Já ouvi, menina, tô lendo umas histórias contando um bebê, de um cavalo. Não conta isso aqui não, isso vai demorar. O cavalo que ela viu lá pelas ruas dela. Lembra? Você tá nessa história Essa coisa de hoje? lidar com sentimento de medo é mais complicado com a criança, né? Não, a ideia é que se a gente pode trabalhar sobre medo, perda, morte, com textos assim para poder conversar com as crianças, você cria uma experiência de preparação para aquela emoção. Vai ser a mesma coisa dela viver emoção? Não vai ser. Mas quando você já está conversando, por exemplo, você tem alguém ali, né, que está em estágio terminal. Já ir conversando com as crianças sobre as arquiteturas dessa passagem, se é alguém que ela tem muito vínculo afetivo, isso é mais importante do que aquela pessoa simplesmente desaparecer da realidade. A gente nem gosta, às vezes, de levar as crianças, né, em enterro. Acho que perguntar para as crianças é mais sábio. Contar para ela o que
vai acontecer? Virou uma estrelinha. Que estrela? Hoje ela está apagada, né? Ela não está no céu, não, né? Saiu, morreu. Que ela ainda não concebeu que ela morreu, entendeu? Virou uma estrelinha. Hoje não tem essa estrela no céu. O que aconteceu? As estrelas, elas se deslocam porque a Terra também está se deslocando. A gente não tem um deslocamento da Gólgota inteira, né? As Três Marias ficam ali, o Cruzeiro do Sul, ele vai se deslocando um pouco, mas a gente consegue fazer uma mapeamento disso. Mas quem está bem? Fazer uma voluntária que assim, não vai muito para a educação, quando falou da questão da plasticidade, eu lembrei muito do crochê. Quando você aprende a fazer crochê no início, parece uma coisa muito difícil. E depois você começa a criar pontos, né? Criar um paninho com pontos que você já aprendeu. Então você não está criando necessariamente, você está reproduzindo. Você falou do crochê, eu já me levou para um outro caminho, assim, que eu pensei daquelas primeiras, das correntinhas. Que eram as mais difíceis. Quando a gente começa a fazer aquelas correntinhas, que quem está te ensinando fala assim, agora desmancha tudo. Quando você desmancha, o formato da linha está totalmente diferente. Os universos mágicos e religiosos que oferecemos para as crianças, sabem que eu me assumo como cruz, mas a gente tem que ter muita cautela e muito respeito com o jeito que entra neles. Tá? Quando você sabe que uma criança ela vem de um seio religioso, ter respeito a esse lugar, porque são lugares de verdade. É o que Sibeli falou para o irmão dela. Não era um boi de mentira, era um boi que está comendo fogo. Era um boi de verdade. Então, as verdades de fé, elas são verdades até para adultos, não são? Algumas verdades de fé, no campo, principalmente eu vou dizer assim, da Igreja Católica, que eles trabalham com algumas coisas assim, é o corpo e o sangue de Cristo, ele tem respeito à hóstia, não tratam de qualquer jeito, porque houve ali, por um rito que foi mágico, uma transmutação. Em outras religiões também. Então, a gente como pedagogo, mesmo que a gente tenha um lugar religioso, escutar todos os lugares sem preconceito. Todos os lugares. Inclusive, às vezes, os lugares que até desqualificam o nosso, e dizer para ela, mas eu sou desse outro lugar, você está falando. Se afirmar assim, eu não me sinto assim, não penso assim. É só para dizer que, às vezes, né, o campo religioso traz universos bem mágicos. E dizendo isso para vocês, porque a gente às vezes, né, eu já trabalhei com uma professora que um dia disse assim, eu disse para a criança que a gravidez era uma sementinha que Deus colocou lá. Isso não é uma verdade científica, não é? É uma sementinha de Deus. Não pode ser um universo paralelo, um universo fantástico. Isso pode ser, isso é verdade para alguém que não quis falar para ela sobre o ato sexual. E eu vou dizer que eu também não falaria para uma criança pequena do ato sexual em si. Eu diria que dois adultos se encontram, vão para um lugar retirado, às vezes no escuro, às vezes não, e lá acontece. Mas eu não diria assim, mas é mentira isso. Porque quando você fala isso, você desrespeita toda uma tradição onde ela está dentro, que não é seu lugar de fala. O que eu penso que a gente precisa fazer com as crianças é ampliar o seu universo de narrativa. E oferecer para ela uma coisa, tua narrativa não é a única, mas eu respeito a tua narrativa, mas ela não é a única. A gente tem narrativas de muitos outros lugares. Acho que esse é um lugar importante para a gente pensar com as crianças, né? A partir desse jeito que a gente entende a morte, do jeito como a gente entende o sofrimento. O preto, por exemplo, tá pintando muito preto, essa criança está sendo violentada. Não, às vezes ele só gosta de preto. Às vezes ele só como é que chamava aquilo? Memo. É aquele chapéu, né? Aquele capacete. Ele só e alguém que gosta de preto, não tem problema psicológico nenhum ali, é uma questão de identidade. Renata usa preta. Eu sempre falo, tu sente calor? Ela diz, tudo bem? Ele está te imitando. Então, significa que eles estão numa era que estão felizes também. Então, é só para a gente também ter a cautela com o jeito como os signos vão sendo produzidos em cima dos sentimentos. Por exemplo, se eu falo paz, quase todo mundo vai para o branco, não é? Eu prefiro o azul. Remete mais a paz, tranquilidade. Mas um lugar que a sociedade nos empurra é associar paz a branco, não é? Eu pensei em usar preto do Quarto paz. Tá muito criativo,
Podemos encerrar? Então a gente agradece, peraí, não demorando. A gente agradece, a Carol falou pra gente, né, que tem algumas pessoas ali online, a gente agradece a interação de vocês, a gente agradece a possibilidade de pessoas que vão interagir com o vídeo em outros momentos. Deixa um comentário aí que a Caroline depois responde, ou a Gabi ou a Rosemary. Certificado Já está. E aí daqui a pouco o certificado. A gente só tem que fazer o certificado chegar para ele, tá? Que ele não está no grupo. E para Nadijane e Priscila, tá? Aí depois eu faço chegar para elas duas também. Ok? Vocês se expressam. Tchau. Pode se despedir. Obrigada, tá? Um beijo a todos. Tchau.